Olá, meus caros, meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser o instrutor de vocês nessa aula de Ciência da Computação, nossa segunda aula, certo? Nossa aula, nós vamos ver hoje as características do sistema operacional. Nós vamos aprofundar um pouco mais, nós vamos ver os principais sistemas atuais, certo? O que a gente vai ver, então? Nós vamos aprofundar o nosso conhecimento com relação a sistemas operacionais. Vamos ver as características únicas do Windows, do Linux, do Mac e do Android. A gente vai entender como cada sistema foi desenvolvido e como que ele evoluiu ao longo do tempo, certo? Cada um desses sistemas ele é adaptado para diferentes dispositivos, certo? Eu tenho para PC o Windows e o Mac, eu tenho para servidor principalmente Linux e eu tenho para celulares o Android, certo? Nós vamos ver as vantagens e limitações de cada um deles, onde e por que ele é utilizado no mundo real, certo? A diferença entre cada um deles, tá? E outras características técnicas que definem a escolha de um sistema por outro. Por que nem todo sistema operacional é igual, meus caros? Sistemas operacionais eles têm funções parecidas, certo? Mas se comportam de forma bem diferentes, dependendo do dispositivo. Enquanto alguns são feitos para máquinas superpotentes, certo? Supercomputadores, outros rodam em celulares simples ou até mesmo em eletrodomésticos, certo? Nós vamos entender as características que mudam de um para o outro, certo? E como que isso afeta desempenho, questão de segurança e o que o usuário pode fazer, certo? Por exemplo, o sistema que roda a nossa TV, certo? Ele vai ser bem diferente do sistema que roda no nosso celular, que vai ser diferente do sistema que roda em um supercomputador, por exemplo, certo? Mas são todos sistemas operacionais. O básico entre eles, certo? Vai ser o mesmo. Todos vão ter um kernel, todos vão controlar alguma forma de input e output, por exemplo, tá? Mas eles ainda assim estão em suas diferenças. O que define um sistema operacional, certo? A característica de um sistema operacional depende de onde ele será usado, certo? Para qual funcionalidade. O sistema para um supercomputador, certo? O computador que é o tamanho de uma escola, certo? São salas e salas, certo? Ele precisa ser muito rápido e estável, perdão. Enquanto que um sistema para um celular, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser leve, ele tem que ser responsivo, ele tem que conseguir responder ao toque na tela, certo? Cada sistema ele é planejado com base nas características da onde que ele vai rodar, certo? O sistema que eu vou rodar, ele tem quanto de memória disponível, que tipo de processador que ele usa, que interface, como que é a conectividade com esse sistema, certo? Por exemplo, em supercomputadores, certo? Computadores de altíssimo desempenho. O que um supercomputador faz, professor? Ele faz, por exemplo, análises climáticas, certo? Previsão do tempo, certo? Mais do que previsão do tempo, ele gera padrões do clima para daqui meses, certo? A Petrobras, ela tem um supercomputador, certo? Lá do Rio de Janeiro, que é para pesquisar campos de petróleo, por exemplo, possibilidades dentro daquele campo e tudo mais, certo? Fazer uma ciência de materiais, tentar desenvolver novos materiais, tentar desenvolver novas técnicas, certo? Esses computadores trabalham com esse tipo de informação. Os Estados Unidos tiveram várias vezes o supercomputador mais potente do mundo para testar, para simular bombas nucleares, por exemplo. Existem tratados atualmente que impedem a detonação de bombas nucleares, certo? E para desenvolver essa tecnologia, então, eles utilizam de supercomputadores que fazem simulações de bombas nucleares, certo? Estes supercomputadores, eles rodam, na sua imensa maioria, versões especiais de Linux, certo? Distribuições como Cray Linux, como Rock Linux,
certo? Que vão gerenciar os milhares de processadores que esse supercomputador vai ter, tá? E que vai trabalhar numa escala de dados em petabytes ou exabytes. Ah, professor, o que é um petabyte e o que é um exabyte? Vamos por partes, vamos com calma. Quando você tira uma foto, por exemplo, com o teu celular, se você for ver o tamanho daquela foto, ela vai pesar entre 6 e 10 megabytes, certo? 1024 megabytes formam 1 gigabyte, certo? Ah, o meu computador ele tem 8 gigabytes de memória, ele tem 16 gigabytes de memória, ele tem 500 gigabytes de armazenamento, certo? Por exemplo. 1024 gigabytes formam 1 terabyte. Ah, eu tenho um HD com 1 tera, é muito espaço, certo? 1024 teras formam 1 petabyte. Olha o tamanho do monstro que está virando. 1024 petabytes viram 1 exabyte. E esses supercomputadores trabalham na escala de exabyte de dados, certo? É uma quantidade que nós não conseguimos nem imaginar, certo? Meu Deus, quanto filme é isso, certo? Provavelmente todos os filmes da humanidade cabem em 1 exabyte. É muita coisa, é muito dado. E eles conseguem trabalhar com esse tipo de coisa. O sistema operacional, para trabalhar com esta escala de dados, então, ele tem que ser especialmente desenvolvido para isso, certo? Esses sistemas, eles priorizam eficiência, eles priorizam segurança, certo? E você vai utilizar eles através de linha de comando, certo? Através de terminal. Ele não vai ter uma interface gráfica. Não tem porquê. O foco dele é processar dado, não é desenhar ícone, desenhar menu para você interagir com ele, certo? Ele não precisa de janelas, certo? Ele não precisa de ícones para trabalhar. Em seguida, nós temos os sistemas para computadores pessoais. Sistemas para PCs, para notebooks, certo? São projetados para uso geral. Ah, o que uma pessoa vai fazer com o computador? Ah, ela vai estudar, ela vai jogar, ela vai usar a internet, ela vai assistir vídeo, ela vai fazer uma edição de vídeo, por exemplo, entre outras funcionalidades. O que nós fazemos no nosso dia a dia com um computador, certo? Esses sistemas para computadores pessoais, eles vão valorizar uma interface gráfica, certo? Ah, o usuário iniciou o meu sistema. O que ele vai fazer? Como é que ele vai interagir, certo? Ah, ele vai colocar o login e a senha, certo? Aonde que ele vai colocar o login e a senha? A posição, os botões, certo? Toda essa experiência do usuário é o foco desses sistemas para uso pessoal, para uso geral, certo? Eles vão manter uma compatibilidade com programas, ou seja, um programa desenvolvido hoje, ele tem que rodar no sistema daqui 5, daqui 10 anos, certo? E ele vai tentar fazer de forma mais fácil possível para o usuário trabalhar com ele, certo? Eles podem ser mais pesados, certo? Exatamente por causa dessa compatibilidade, dessa interface gráfica, certo? Dessa facilidade de uso. Mas eles oferecem recursos, pelo menos da parte visual, mais completo, certo? É mais fácil para um usuário leigo conseguir interagir com esse sistema. Exemplos de sistemas operacionais para computadores pessoais, nós temos o Windows, nós temos distribuições Linux e nós temos o Mac. Quais sistemas operacionais vocês já utilizaram, meus caros, em PCs e em notebooks? Ah, eu já utilizei Windows e Linux. Ah, que Linux que você utilizou, certo? Ah, eu já utilizei um terceiro que não é nenhum desses, professor, certo? E qual que você achou mais fácil de usar? Qual que lhe agradou mais? Voluntários, pessoal no chat, o que vocês já utilizaram para PC? Alguém?
No dia a dia, certo? No meu computador pessoal. Pois não, professor Gabriel. Alguma coisa? Não, professor. Tranquilo. Tranquilo, certo? Eu em casa, no meu computador pessoal, certo? Eu rodo Windows, certo? Eu gosto de jogar, então eu acabo utilizando do Windows. Eu acho que a experiência também do usuário, certo? É melhor do que se eu usasse uma versão de Linux, por exemplo, tá? Eu não gosto da Apple, por isso eu não tenho Mac, tá? É, mas às vezes, na minha parte profissional, certo? No meu computador em casa, eu tenho que desenvolver usando de Linux, certo? O que que eu faço? Dentro do meu Windows, eu consigo rodar eu consigo rodar um sistema inteiro Linux dentro dele. E é o que eu faço para desenvolver, por exemplo, para programar, tá? Na hora de jogar, eu jogo no Windows. Sistemas para celulares e tablets, meus caros, também tem outras necessidades, outras especificações, certo? Eles têm que funcionar com uma tela sensível ao toque, o hardware é mais limitado do que um PC, certo? Do que um sistema pessoal. Ele tem que ter uma conexão geralmente constante com a internet, ele tem que poder trabalhar com um 4G, um 5G, coisa que o teu PC em casa não tem que trabalhar, certo? Eles têm que focar também em economia de energia. Não posso deixar a performance no máximo o tempo inteiro, senão minha bateria vai embora, né? A gente tem que tentar economizar a bateria para um dia inteiro e assim por diante, certo? Exemplos de sistemas operacionais para celulares e para tablets, meus caros. Nós temos Android, nós temos iOS, certo? Que são os principais. Assim como os outros sistemas operacionais, eles também vão ter um kernel, também vão ter um gerenciamento de memória, também vão trabalhar com diferentes aplicativos, certo? E vão ter toda uma questão de segurança e de permissão de acesso. Alguém aqui já teve um celular que, por exemplo, travava muito e você resetou o seu celular e ele voltou a funcionar, certo? Será que isso tem alguma relação com o teu sistema operacional? Ou será que não? Tempo atrás, meu celular, certo? Eu tive que resetar ele, eu tive que voltar ele ao estado inicial dele. Por quê? Ele estava consumindo muita bateria e não conseguia entender o porquê, certo? No meu caso, não foi uma culpa do sistema operacional, certo? O sistema operacional não era inocente nesse caso. Era um aplicativo que eu tinha instalado, uma versão de teste dele, que estava comendo minha bateria, né? E resolveu meu problema resetar, né? Vamos falar sobre sistemas operacionais específicos agora, meus caros. Os mais populares que nós temos aí no mercado, certo? Para uso pessoal, para uso no PC, para uso no mobile. Vamos começar com o Windows, certo? O Windows, meus caros, ele é lançado pela Microsoft, certo? E ele foi lançado lá em 1985. Ele é um herdeiro, ele veio depois de um outro sistema da Microsoft, que era o MS-DOS, certo? Ele veio inicialmente como uma interface gráfica pro DOS, certo? Os dois trabalhavam juntos, basicamente, certo? O DOS em linha de comando, ou o Windows apresentando uma interface gráfica, apresentando janelas, menus, mouse e etc, certo? A partir da versão do Windows 95, certo? Ele passou a ser um sistema muito mais robusto, certo? Com suporte a multitarefa, com suporte a dispositivos externos, certo? Com um ambiente gráfico, então, mais completo. Algumas versões marcantes do Windows, algumas versões que eu utilizei, certo? O Windows 95, então, ele apresentou para a gente um ambiente gráfico com uma área de trabalho, certo? Imagine só que isso ser novidade, né? Nossa, ter uma área de trabalho é novidade. Foi novidade, sim, né? O Windows XP, lendário Windows XP, né? Ele trouxe
uma estabilidade extremamente grande, certo? Ele trouxe suporte à internet. Imagine, até então você não tinha conexão com a internet. O Windows 7, né, que veio duas versões depois, perdão, né? XP Vista foi o Windows 7. Ele trouxe um desempenho aprimorado, a parte gráfica dele, a parte visual extremamente refinada, certo? E as versões mais recentes do Windows, o Windows 10 e o Windows 11, também refinaram mais essa parte visual e trouxeram uma maior integração com a nuvem, certo? Uma maior integração com a internet. Se você está usando o Windows 11, por exemplo, no canto inferior direito ali, ele vai mostrar para você o clima agora, quantos graus está, certo? Se está nublado, se não está. Você consegue também, eu quero salvar meus documentos na nuvem no Windows 10 e no Windows 11. Você consegue. Ele tem uma integração com a nuvem da Microsoft, o OneDrive, certo? Alguém aqui já usou uma versão do Windows antes do Windows 10, por exemplo? Alguém aqui já utilizou de Windows 7? Pois não, Johan. Você levantou a mão. Diga lá. Eles disseram que sim, e que usaram 7. Você usaram um 7? E alguém chegou a utilizar antes do 7? Antes do 7, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o Windows Vista. Alguém utilizou do Windows Vista? Ou alguém utilizou do XP? Já usou o Vista. E do XP? Usou o XP também? Só viu o XP, né? Eu vou me integrar. Eu vou entregar a minha idade, tá? Eu utilizei do 7, eu utilizei do XP, eu utilizei a versão anterior ao XP, que foi o Windows Millennium, era horrível, certo? Eu utilizei do Windows 98, eu utilizei do Windows 95, tá? Cheguei a interagir com a versão anterior, que era o Windows versão 3.11, certo? Lá atrás. Cheguei a mexer com DOS também, certo? MS-DOS, tá? Linha de comando apenas. Nós evoluímos muito, meus caros. Agradeço onde nós estamos, certo? Na grande maioria dos aspectos, certo? Nós estamos melhor hoje do que nós estávamos antigamente. Hoje, nosso sistema operacional Windows moderno tem suas desvantagens? Tem. Versões anteriores não tinham, por exemplo, propaganda, certo? Versão Windows 8, versão Windows 10, versão Windows 11, às vezes ele coloca uma propaganda para você, né? Uma encheção de saco, né? Versões antigas não tinham isso. Mas a parte gráfica, por exemplo, melhorou muito. A questão de performance melhorou muito, certo? Temos que ser gratos, então. Algumas características gerais do Windows, meus caros. Ele tem uma interface gráfica que é amigável, que é fácil de você aprender, certo? Ele suporta milhões de aplicativos, certo? E ele tem uma grande compatibilidade com hardwares, certo? Eu comprei um processador de uma marca vindo da China, o Windows vai conseguir funcionar. Eu comprei uma memória RAM de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar antes, o Windows vai conseguir rodar, certo? Ele tem toda essa disponibilidade. A aula tá meio que acabando. Uhum. Um minutinho. Entendi. Professor, Pois não. falta 3 minutinhos para acabar a aula. Tranquilo. Aí, só queria combinar com o senhor, vai encerrar uns 5 minutos antes, para eles poderem guardar aqui os periféricos, guardar os negócios, senão... Perfeito. Sim, perfeito. Né? O Windows, meus caros, ele é o sistema para desktop mais importante que tem, o mais utilizado, certo? Se você quiser entrar para a área de desenvolvimento, professor, eu quero ser um programador, eu quero ser um desenvolvedor, eu quero ser um designer, certo? Você vai ter que se lidar com o Windows em algum momento,
certo? É extremamente importante que você tenha essa afinidade com o Windows, que você saiba saiba usar o Windows, você saiba navegar no Windows, tá? Por favor, então, meus caros, pesquisem sobre o Windows, como utilizar o Windows, tá? É extremamente importante. Meus caros, essa aula de sistema operacional fica por aqui, certo? Nós continuamos na próxima com o nosso curso de Ciência da Computação. No mais, até breve. Prazer.